A oximetolona, conhecido Hemogenin, é um esteroide muito conhecido por vários indivíduos, mas que diversas pessoas têm várias dúvidas e estamos aqui para quebrar, todos os mitos e estabelecer a verdade para você. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, trazendo um conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E hoje vamos falar tudo sobre oximetolona, tudo bem? Deixa então seu like e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá. Oximetolona. Se eu falar só esse nome, talvez você nem soubesse o que era. Hemogenin. Nome como ficou conhecido, oximetolona, tá bom? É o quê? É um esteroide da família do DHT. Qual é a família do DHT? É aquela mesma família, Gabriel, que tem oxandrolona, que tem estanozolol, que tem drostanolona, que é o Masteron, que tem metanolona, que é o Primobolan. Só que a oximetolona, ela faz parte da família do DHT, que é derivado do DHT, porém tem propriedades bem diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de estanozolol, de oxandrolona, a gente pensa logo em ganho seco, né? Em pouca retenção de líquido. A oximetolona é um pouco diferente. Ela, apesar de ser da família do DHT, é como se fosse aquela ovelha negra. É um pouquinho diferente do restante da família. Ela se parece com alguns compostos derivados da testosterona, como, por exemplo, um dianabol. É da família do DHT, mas ela é meio que a rebelde da família, parece com o dianabol, sim. Ela vem aqui dentro de um contexto de ganho mais bruto. Ganho bruto. Então a oximetolona, ela acaba sendo um esteroide que causa ganho de peso expressivo, tá certo? Onde parte desse peso é água. Tudo bem? Água. E pode causar ginecomastia. Pode causar ginecomastia, a gente vai comentar um pouquinho por quê. Diferentemente de esteroides como oxandrolona e estanozolol. Tá bom? E eu quero que você comente aqui embaixo. Já usou ou ouviu falar de Hemogenin? Vamos lá. Bem, se eu estou falando aqui de ganho bruto, qual é o tipo de atleta que vai querer esse tipo de esteroide? Geralmente quem está querendo ganhar massa muscular. Então, a gente está falando aqui de indivíduos que querem peso ou força. Dentro do fisiculturismo, gente, dentro do meio recreativo de esteroide anabolizante, qual é a fase que a gente quer ganhar peso ou força? A fase de bulking, onde a dieta está hipercalórica, a gente quer ganhar mais peso para colocar mais músculo e, consequentemente, também ficar mais forte. Tá? Então a gente tem essa questão de uso principalmente em bulking. Beleza. A oximetolona, ela sofre quais processos metabólicos? Porque a gente sabe que a testosterona passa pelo processo de aromatização e passa pelo processo de redução. Virando com a redução o DHT e virando com a aromatização estradiol. E a oximetolona, vamos lá. Quando a gente está falando de oximetolona, ela passa pela enzima 5-alfa-redutase e pela enzima aromatase. O que acontece? Pela 5-alfa-redutase ela passa? Não, ela não vai virar DHT porque ela já é um derivado de DHT. Ela aromatiza, ela tem uma conversão em derivados estrogênicos? Não. Então ela não sofre redução, não tem um derivado reduzido como um DHT, né? Apesar de ser derivado do DHT, ela é derivado do DHT, ela não vira DHT. Isso é importante que você tenha noção. Porque apesar de ela ser derivado, ela tem características muito diferentes do DHT. DHT é muito androgênico. E a oximetolona não é tão androgênico. Ela é o quê? Baixa, né? Tem uma baixa androgenicidade. É lógico que isso depende da dose. Por ter uma baixa androgenicidade relativa, né? Porque depende da dose. É um esteroide que pode ser utilizado por mulheres quando bem indicado? Pode. Então, existem mulheres que se beneficiam com oximetolona, Gabriel? Sim. Sim. Existem mulheres que se beneficiam com oximetolona, tá certo? Por quê? Porque ela não é um esteroide tão androgênico como a testosterona, como DHT, por exemplo. Tá certo? Beleza. E o fato de não aromatizar, Gabriel, o que significa? Bem, que ela não vira derivados estrogênicos. Mas você não falou pra mim que ela pode causar ginecomastia? Pode. Mas é porque ela aromatiza? Não. Mas provavelmente o que é que acontece? A oximetolona se liga diretamente no receptor estrogênico mamário.
E aí, interagindo com esse receptor, ela pode promover ginecomastia. Então é um mecanismo diferente. Com a testosterona era diferente. A testosterona virava estradiol e o estradiol agia na glândula mamária. Aqui é a oximetalona agindo diretamente na glândula mamária. Beleza? Beleza. Entendi, Gabriel. E o que a gente tem de estudo? Quais são os perfis de paciente, né? Os perfis de condições clínicas que podem se beneficiar com a oximetolona. Bem, sarcopenia, então pacientes com perda de massa muscular, tudo bem? Então eles estão ali perdendo a massa muscular, a gente vai colocar um anabólico para aumentar esse músculo e dar mais qualidade de vida para esse paciente, tá bom? Anemia aplásica. Então a oximetolona foi bem estudada para a questão de anemia aplásica, por quê? Porque todo esteroide anabolizante tem um efeito eritropoético, de aumento das células vermelhas. E veja, qual é o nome que eu falei aqui que a oximetolona é conhecida? Hemogenin. Hemo vem de sangue. Beleza? Beleza. O que mais? Pacientes, por exemplo, com doença renal em diálise, né? Então, pacientes que têm uma doença renal mais grave e que estão dialisando, eles podem melhorar a qualidade de vida com a oximetolona. Tudo bem? Beleza. Quais são as doses clínicas nessas condições, nesses estudos científicos? Quais são as doses mais utilizadas? Bem, nesses estudos a gente tem doses de 50 a 150 miligramas por dia. É uma dose bem alta, gente. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma testosterona, é uma coisa. Quando a gente está falando de uma oxandrolona, é outra coisa. Quando a gente está falando de estanozolol, é outra. Então a gente tem que prestar atenção na dose clínica que é feita nos estudos científicos para a gente ver e comparar com o que a galera faz no meio recreativo. Não que a gente queira que estimule, né, esse uso, ele não quer estimular o uso recreativo. A gente tem que ver se está condizente ou é, por exemplo, uma dose muito diferente. Por exemplo, o estanozolol, a gente sabe que as doses clínicas são ali de 2, 4 miligramas por dia. A galera está usando 100 miligramas por dia, é uma dose absurdamente diferente. A gente não sabe qual vai ser o desfecho clínico. Se a gente está falando de oximetolona, essa dose aqui, gente, já é bem alta. Então as doses estudadas da oximetolona já são bem altas. E assim, são condizentes com o que a galera faz no meio recreativo. Poucos indivíduos vão usar mais do que isso daqui de oximetolona. Essa dose aqui de 150 já é uma chibata muito grande. Já é muita coisa. Tá certo? Então, assim, realmente é o que é parecido com o que é utilizado em esportes em homens. Em mulheres, não. Né? Se uma mulher for usar 50mg de oxandrolona, ela vai virilizar muito. Tá certo? Inclusive, tem estudos que chegam até a 5mg por quilo. Então, a pessoa de 100 kg vai usar 500mg de oximetolona? Altíssimo. Por isso que às vezes a gente via alguns efeitos colaterais vindo com mais frequência. Por quê? Pelo efeito da própria medicação? Não, pelo efeito da dose. E às vezes essas doses eram necessárias para conseguir tratar essas condições, principalmente a anemia, né? Então acabava que era um negócio meio complicado. Apesar de a gente ter bons estudos científicos com a oximetolona, as doses que eram necessárias eram bem altas, tá certo? Gabriel, quero me aprofundar nesse assunto, eu achei interessantíssimo. E-book Desbravando o Universo Anabólico. E você quer tratar o usuário de esteroide anabolizante com assertividade, com segurança, sabendo como realmente conduzir esse paciente, sabendo o perfil de esteroide que é melhor para ele, sabendo quais são as condições clínicas necessárias, tratando os efeitos colaterais daqueles que fazem uso recreativo, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, que eu vou deixar aqui na descrição. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Beleza. Além disso, né, além dessas características aqui, além de tudo isso, o que é que eu tenho a falar sobre a oximetolona? Bem, ela é um 17AA. Que é isso, Gabriel? 17 afoquelado. Ela passou por uma modificação estrutural, onde ela vai ter um carbono na posição 17, tá certo? O que vai fazer com que ela seja uma substância que possa ser, o quê? Consumida na via oral. A testosterona não é um 17 afoquelado. Então, se eu tomo testosterona, ela vai ser o quê? Degradada. Não vai ser, né, possível aproveitá-la. Já a oximetolona, estanozolol, oxandrolona são 17 afoquelados. Então eles receberam essa modificação molecular para conseguir o quê? O metabolismo oral. Então a gente pode fazer uma manipulação de forma lícita da oximetolona de forma oral em farmácia de manipulação. Tudo bem? É um medicamento controlado, é importante que você saiba disso. E só um médico consegue prescrever isso daqui, lógico que o paciente realmente está precisando. Beleza? Beleza. E aí, né, 17 afoquelado
tem algumas características. Isso aqui permite que eu tenha um medicamento via oral, isso é bom, mas a gente também tem outras coisas, né? Então, por exemplo, além de ser via oral, a gente tem o quê? A gente tem mais toxicidade ao fígado, né? E perfil lipídico também fica mais alterado. Aqueles medicamentos que não são 17-alfa-quilases, eles mexem menos no perfil lipídico. Então, testosterona é até suprafisiológica. O que ela faz? Basicamente, ela reduz o colesterol bom, reduz o HDL. Esteroides 17-alfa-quilados, o que eles fazem? Eles reduzem o HDL, que é o colesterol bom, e aumentam o colesterol ruim. Tudo bem? Toxicidade ao fígado, né? Então, eles agridem o fígado durante seu metabolismo. Por que a gente tem que saber disso? Por que a gente tem que saber? Porque é algo que pode causar um desfecho negativo, só no abuso. E a gente sabe que existem pessoas que têm problemas sim com o uso de oximetolona, utilizando de forma indiscriminada no fígado. A gente tem alguns relatos de caso, por exemplo, de câncer de fígado, de colangite. Só que a gente tem que entender que nesses contextos foram utilizados o quê? Doses absurdas por tempo prolongado. Então o que causou isso daqui, esse problema no fígado, não foi a oximetolona, foi o abuso. Então a diferença do medicamento pro veneno é a dose. Do remédio pro veneno é a dose. Então você tem que ter noção disso. A oximetolona frita o fígado? Não. Inclusive, se a gente for comparar miligrama por miligrama, ela não é tão tóxica quanto o estanozolol. Estanozolol, doses bem baixinhas, 4 miligramas por dia, já consegue aumentar a transaminase de forma expressiva. A oximetolona, qual é a dose? Maior. Só que a dose maior é necessária para conseguir ter um efeito clínico. Mas miligrama não é um esteroide super potente para atacar o fígado. Lógico que se a gente sabe que ela agride o fígado, a gente não vai usar, por exemplo, por mais de 8 semanas. A gente tem, então, uma possibilidade de prejudicar o fígado? Tem, mas dentro do contexto de abuso. A gente não pode dizer que a oximetolona causa esse problema, ela está associada dentro do contexto de abuso. Principalmente naquele usuário recreativo que usa misturado com um bocado de outras coisas. Gabriel, eu não vejo esse tipo de assunto em todo lugar. O que eu posso fazer para retribuir? Metralhar o like. Metralhar o like. Tá bom? Tá bom? Beleza. O que eu falei mais cedo? Que ela é um esteroide que pode ser utilizado até por mulheres, porque não tem muita androgenicidade. Mas é claro, o efeito da dose vai ser importante. Então ela, como qualquer outro esteroide anabolizante, pode também causar efeitos colaterais androgênicos. Como virilização, então a mulher pode engrossar a voz, hipertrofiar o clitóris, crescer barba, tá certo? A gente pode ter também queda de cabelo, acne, que também pode ser no homem. Como eu falei, a oximetolona tem o nome de hemogenia, justamente por aumentar as células vermelhas. No tratamento da anemia, é uma coisa positiva. Mas numa pessoa que não tem anemia, isso pode causar o quê? Uma eritrocitose, um aumento de hematócrito, que consequentemente uma chance maior de trombose. Então, a gente tem que ter noção disso também, tá bom? Beleza, entendi a oximetolona. Bacana, Gabriel. Bacana, Gabriel. E outro esteroide da mesma classe, família do DHT, só que com propriedades muito diferentes, é a oxandrolona. E eu tenho um vídeo completo para você sobre tudo sobre oxandrolona. Te espero lá e um grande abraço.